Glórias a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Amém. Quero externar minha alegria em poder estar aqui contribuindo uma vez mais com os amados irmãos. Quero louvar a Deus pela vida desse jovem da UJADESP. Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam continuar nessa força até que ele venha, que a presença de Deus possa estar sobre as vossas vidas, no nome do Senhor. Quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Natanael, pastor presidente. Nós tivemos a honra de estarmos aqui para ver o pastor Bruno estar ministrando a palavra, e foi uma bênção. Agradecer a Deus também pela vida do vice-presidente, pastor Vanderlei. Deus abençoe também a sua vida, aos líderes também, presbítero Eliel, Vinícius e Leonardo. Deus abençoe esta equipe aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, os guerreiros de Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Está comigo minha digníssima esposa, missionária Roberta, minha filha Tamara. Eu pastorei uma igreja, eu sou da cidade de Magé. Alguém conhece Magé? Somos lá. Crente é igual formiga, em todo lugar o crente conhece. Somos da cidade de Magé, num bairro chamado Piabetá. Eu moro num bairrozinho de Piabetá chamado Jardim Nazareno, lugar onde tem muitas águas naturais, e é uma bênção lugar que moramos, e lá que Deus nos levantou para pregar a palavra. Estamos lá pastoreando, vão fazer 12 anos agora, e nós louvamos a Deus. Nosso ministério Assembleia de Deus, ministério Caverna de Adulão, firmado na palavra. Pensa do lugar onde só tem gente doida, irmão, é lá. É difícil. Minha esposa disse: por que você colocou esse nome no ministério? Eu falei: foi Deus que falou para colocar, eu não tenho, e só vem gente doida, mas bom de obra. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus decidiu usar pessoas imperfeitas para que o nome dele venha a ser glorificado. Irmãos, vamos fazer uso da palavra de Deus, como foi dito no texto que foi escolhido pelos irmãos. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Não podemos deixar de externar a minha gratidão ao Toniel. Toninho deve estar lá embaixo, a irmã Michele, que sempre quando a gente chega lá, eu chego aqui em Paraíba do Sul magrinho e volto lá para baixo mais gordinho. Eu ganho uns pesos quando chega lá, porque lá o maná é forte. Não é terra de Canaã não, mas lá o maná é muito forte, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, Michele, em nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, seu capítulo é o de número 4, para a nossa breve meditação. O verso de número 13 ao 18, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz: eu estou chegando lá. Lemos a palavra do Senhor. Verso 14 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, louvamos a Deus por esse momento seleto de agora, que Deus assim tem proporcionado para cada um de nós participarmos desta festividade marcante desses 50 anos de existência deste departamento. Podemos se dizer uma boda de ouro, e ouro na simbologia simboliza a glória de Deus. Pois bem, o texto em que lemos, em que falamos jovens, geração que espera isso, geração que espera o arrebatamento. Ao olhar para este texto e ver este tema estampado na blusa dos jovens, percebemos que Deus, através do seu Espírito, colocara dentro do coração da liderança para que houvesse em nós um despertamento, para que estejamos preparados para este momento que acontecerá, em que será um dos maiores eventos que surgirá sobre a terra. Falar de arrebatamento é lembrar de que o nosso mestre Jesus, ele começa a entrar em um diálogo com os seus discípulos, quando nós lemos o capítulo 14 do Evangelho de João 14, Jesus percebe que os discípulos estão angustiados, estão preocupados. Jesus lança uma palavra dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejai-vos vós também. Percebemos, irmãos, esta palavra afirmativa de que o Cristo ressurreto tinha vindo para cumprir uma missão de estabelecer a igreja, preparar 12 homens para que os mesmos viessem dar a continuidade à pregação do Evangelho. Porém, os judeus achavam que o Evangelho deveriam ficar somente para os judeus. Deus, por sua bondade e graça, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus pega um homem que está com uma carta na mão para perseguir a igreja do Senhor. E este homem, quando se apresenta diante de uma luz forte, e ele cai com o rosto em terra, e esta voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Este homem, quando cai com o rosto em terra, automaticamente é levado para Damasco, em uma rua chamada Direita.
Deus, por sua vez, incomoda um profeta chamado Ananias e disse: Ananias, vai em Damasco, em uma rua chamada Direita, porque lá há um homem cujo nome se chama Saulo de Tarso, e ele para mim é um vaso escolhido e há de padecer pelo meu nome. Eu percebo que por este texto a onisciência de Jesus, de Deus, de saber que por Pedro e por outros apóstolos o evangelho ficaria somente entre os judeus. Só que o sangue de Jesus fora derramado para todos aqueles que o ouvirem, porque o projeto da salvação é para todos aqueles que crêem. Na antiga aliança, Deus já mostrava de que quando todas as vezes havia o sacrifício anual, que cada chefe de família levava o cordeiro era morto e automaticamente o sacerdote molhava o dedo polegar. Dentro do altar do tabernáculo havia 2 altares. O primeiro altar, o altar do incenso. O segundo altar, o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício tinha 4 pontas de chifre. O chifre simboliza força, domínio, poder. O sangue do cordeiro era molhado no dedo do sacerdote e colocado nas 4 pontas do chifre, demonstrando que Jesus iria ser sacrificado, iria morrer para poder salvar toda a humanidade, seja no norte e sul, seja no oeste, no leste. Ele iria salvar a todos. Percebemos que este Jesus segue pregando o evangelho e morre, é crucificado, mas ele levanta Paulo, este homem muito cheio do Espírito Santo. Ele começa a chegar a Macedônia, aonde havia a igreja de Tessalônica. Paulo foi um grande desbravador do evangelho, um grande guerreiro que ansiava no seu coração o desejo ardente de um dia poder estar com o mestre. Paulo tinha tanto desejo de estar com o mestre, de que quando disseram a ele: os povos romanos estão lhe aguardando em Jerusalém, eu entendo que Paulo não fugia da responsabilidade. Ele sabia que a sua chamada iria lhe trazer dores, porque o Senhor tinha dito lá atrás para o profeta que ele iria padecer. E eu entendo e aprendo com este texto que só vai morar no céu quem estiver disponibilizado a padecer. A geração Danone não vai conseguir morar lá. O céu é para corajoso, para quem aguenta tapa na cara, para quem tem resistência para poder ir até o final. O céu é para aqueles que não mudam a mensagem. O céu é para aqueles que pregam a palavra da verdade, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Eu estou sentindo Deus dos céus aqui. Aleluia. Eu percebo que este Paulo agora começa a pregar para os irmãos e a mostrar dentro deste capítulo 4 que era preciso que eles estivessem unidos, que não era para eles darem prejuízo a outros, que não era para eles se envolverem em áreas de pornografia, em áreas sexuais,
em pecados alheios. Precisamos entender que fazer a obra de Deus é confrontar. Eu sempre vejo, às vezes, pregadores que pregam em lugares e quer voltar e pega a mensagem para massagear. Se está escrito do jeito que está escrito, tem que pregar do jeito que está escrito. Porque como uma igreja será salva, liberta, se a gente fazer curva? Tem gente que fala, Deus vai pegar fulano na curva que nada. O atirador de elite, ele pega na reta mesmo, porque a palavra não é indireta, a palavra é direta. Este Paulo agora pregando, ele começa a falar acerca de coisas do céu, mostrando aos irmãos que não podia prejudicar aos outros, porque muitos de nós, às vezes, compramos e não pagamos, não damos satisfação, e isto é algo prejudicial à vida alheia. Às vezes precisamos entender que temos que ter uma vida digna, uma vida correta, ter o caráter libado, não podemos ter mancha, não podemos ter ruga. A igreja do Senhor, ela precisa ser santa, porque ela é a coluna e firmeza da verdade, porque se Cristo estar no nosso meio, verdadeiramente seremos livres. Uma geração que espera o arrebatamento entende que Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Percebemos de que quando Jesus, Ele fala deste capítulo 14, percebemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Verso 9, depois de ter dito tudo isso, foi recebido em cima no céu. Verso 10, quando os discípulos estão olhando para cima, aparecem dois varões, e esses dois varões de branco aparece dizendo: varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Porque o mesmo Jesus que viste ser recebido em cima, da mesma maneira ele vai voltar. Pastor, por que Jesus, quando vier, não vai pisar na terra? Você está louco? Nós estamos perdidos. O grau de pecaminosidade nosso é tamanho, e o grau de santidade dele é muito grandioso. Por isso que ele virá sobre as nuvens. Para quê? Para poder buscar a sua igreja. A igreja que espera o Cristo ressurreto tocar a trombeta e vir buscar a sua igreja. Essa igreja precisa estar esperando o Senhor primeiro, em obediência. Não queremos mais obedecer. Achamos que a vida tem que ser conforme eu quero. Se Deus me quer, Deus vai ter que me querer do jeito que eu quero, porque canto bem, prego bem, eu sou um bom administrador. E quem te diz que o céu é para quem canta bem? Quem te diz que o céu é para quem é um bom administrador? O céu é para quem renuncia, é para quem obedece. O céu não é para qualquer um. Segundo, para termos o entendimento de que o Cristo virá nos buscar, para que não venhamos ser enganados, precisamos ser frequentadores de escola bíblica dominical e culto de membro. A turma não quer mais.
Eles querem um ou e balançar o corpinho, mas a palavra o povo não quer. E quando eu renuncio, rejeito a palavra, eu estou dizendo: vem espírito de prostituição, vem demônios da pombagira, vem demônio da bebida, da droga. Eu estou chamando o inimigo, porque o próprio Deus, quando vê que ele é rejeitado, ele nos entrega. Por que que há muitos homossexualismos dentro da igreja? Porque ninguém quer pregar. Não, pastor, da cadeia. E da cadeia foi feito para crente, irmão, também. E Apocalipse diz que chegaria um tempo que vos colocariam preso na prisão. Quem gosta de vida de luxo, ser crente não é para tu não, meu irmão. Crente, o negócio é arrochado. Crente, o negócio é pesado. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. É do jeito dele. A gente percebe, irmãos, que o nosso Cristo, ele quer fazer algo sobrenatural acontecer na nossa vida, mas nós não queremos. Pastor, por que que aquele cantor virou homossexual? É porque ele não deixou que a palavra entrasse. Que é isso, pastor? Quando eu era fumador, cheirador, prostituto, meus amigos até hoje, tem 30 anos que eu saí, eles olham para mim e dizem: Messia, como é que você ficou liberto, negão? Que tu era mais endemoniado que o Satanás. Como é que você ficou liberto? Eu falei: eu só deixei Jesus entrar e a palavra de Deus entrar dentro de mim. Sabe por que não somos libertos? Porque não deixamos a palavra de Deus entrar. O escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, é apta para definir pensamentos e intenções do coração, e a mesma vai até a divisão da alma e do espírito. Palavra não mata, palavra muda comportamento e faz o crente ter caráter. Oh, meu Jesus, tu estás aqui. O que o Cristo ressurreto quer é que nos voltamos para Ele totalmente. Não somos chocolate meia-meia. Que é isso, pastor? Metade chocolate pretão e metade chocolate... Não. Precisamos decidir o que somos. Precisamos decidir o que somos. Porque este Cristo, ele usa um homem ruim, couro ruim. Na minha terra a gente fala que é couro ruim. Couro ruim, Paulo, couro ruim. E Deus gosta de pegar uns couro ruim. Para os outros falar: esse daí, eu pego o couro ruim e jogo. Aqui tem um pessoal da antiga que lavava roupa no rio. Tem alguém aqui? Da antiga que lavava roupa no rio. As senhoras antigas. Eles mergulhavam a roupa na cachoeira e batia na pedra assim. Pá! Para quê? Para soltar a sujeira. A água simboliza o Espírito. E a rocha é Cristo, tem que ter conexão. A água penetra. E Cristo fala: encosta em mim que eu vou te limpar. Encosta em mim, bate com esse peão na pedra, que ele vai ficar limpinho, pronto para uso nas mãos de Deus. A trombeta vai tocar. E o que é que estamos fazendo para Deus? Não podemos brigar por lugares. Não podemos brigar por posições. Mas ninguém briga para ganhar alma. Devemos brigar para ganhar alma. Há disputa para tudo. Para quem prega muito, para quem canta muito. Mas eu nunca vi ninguém dizer: ganhei 10 almas. Outro diz: eu ganhei 20. Ah é? Então amanhã eu vou ganhar 30. E não tem essa disputa. Porque se fizéssemos assim,
Deus faria coisas grandiosas na nossa vida. Paulo começa a dizer, para a gente acelerar que a hora já foi. Paulo começa a dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo começa a fazer comparações de diferença da morte do crente para a morte do ímpio. Todos nós somos sabedores que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas sim com a morte do salvo. Deus, por sua vez, usando a Paulo, começa a mostrar para o povo de Tessalônica que eles não deveriam chorar e achar: irmã Canelinha de Fogo foi embora, agora já era, acabou. Não. Paulo estava mostrando que quando o crente estava partindo, ele estava dormindo, mas que eles iriam acordar. Não era uma causa perdida, mas era uma vitória ganha pelo céu. E o povo de Tessalônica chorava, achando que foi que morreu, acabou. Não. O crente, quando morre, ele encerra um círculo aqui na terra e começa um novo ciclo na área espiritual do céu. Nós precisamos lutar para chegar lá, precisamos batalhar para chegar lá, porque nesses últimos dias estamos vivendo um tempo de pequenas colheitas. Eu, na igreja que pastorei, fizemos uma cerimônia fúnebre lá na região, num dia de uma irmã de 85 anos. No outro dia morreu um bebê da nossa igreja de 10 dias de nascido. E o pessoal pergunta: pastor, por que Deus faz isso com as crianças e deixa os ruins vivos? Eu falei: porque o ruim ele quer ajeitar ainda. Mas por que ele matou? Eu falei: Deus, ele dá vida e tira a vida, abre sepultura, fecha sepultura, e não tem que dar satisfação para ninguém do que ele faz. Ele é Deus, não éramos para existir, mas ele nos fez existir. E uma pergunta eu digo: para que foi que Deus nos criou? Será que você já se achou na casa de Deus? Tem gente que está perdido e ainda não sabe para que foi chamado. Há um relógio. Quando você entra nessa igreja, a primeira coisa que tem lá na frente é o quê? E grandão. Já para poder mostrar, tá vendo? Como é que ele está fazendo? Tic-tac. Tic-tac. Ele está dizendo: afina a viola. Afina a viola. Jesus voltará. Jesus voltará. Jesus voltará. Nós precisamos entender que o relógio está girando. Onde você tinha 15, você não tinha nem barba na cara, era cabeludo, cabelo black and bar. Agora tu tá careca, já caiu os dentes da boca, e você é a mesma coisa. O tempo passou, as estações mudaram, os anos foram avançando, mas se eu não desenvolvi, Deus vai requerer de nós. Deus vai requerer de nós. Nós que recebemos talento. Que é isso, pastor? Quem lembra da parábola dos talentos? Ninguém prega. Um senhor sai, dá 4 talentos para um, 4 ou 5 para um, dá 2 para o outro e 1 para o outro. E ele diz: eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês têm que trabalhar, hein? Não, pode deixar. Aquele que ganhou 1, tem gente que tem 1 e está de olho no talento dos outros, não deu conta nem do dele. Não, se eu tivesse regendo ali, a tampa da chaleira ia voar. Ia voar nada, meu irmão. Não está voando aonde que tu está. Como é que vai voar lá? A vida é de degrau. Eu não nasci lá em cima, eu nasci embaixo e vim subindo, e para poder subir vai encontrar muitos obstáculos, porque Deus não entrega nada nas mãos de menino.
temos que ser homem para poder aguentar o rojão, porque senão serviríamos de escarnio para o evangelho. Irão rir de nós, irão caçoar de nós. Nós não somos instrumento das pessoas ficarem rindo de nós. Nós somos daqueles que pregamos e tem sinais. Somos daqueles que pregamos e os demônios têm que se curvar, têm que respeitar a igreja. O diabo tem que respeitar a igreja. Nós não podemos recuar, não podemos olhar para trás. E Paulo está dizendo aos irmãos, para que eles viessem a não ficar escandalizados acerca dos que dormem. Verso 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Jesus deu uma demonstração na sua ressurreição do que ele é capaz de fazer. Quando ele ressuscita, alguns moradores da cidade viram gente que tinha morrido andando. Por quê? Ele demonstrou. Quando ele chega em Betânia depois de 4 dias, o defunto está lá, já inchado. Jesus chega aonde o puseram. Jesus sabe aonde que está os corpos daquele que é dele. E quando a trombeta tocar, seja o mar, seja a mata, seja a terra, ele vai gritar: ó mar, cadê o corpo que é meu? Cemitério, eu vim buscar o pastor Jorgão, porque ele é meu, eu preciso do corpo dele. Mas tem muitas moléculas de barro misturado, dá teu jeito, eu quero o corpo dele. O nosso Deus vai querer que a terra dê conta dos corpos, e também vai querer que nós demos conta da obra. O que granjeou, que ganhou 4 ou 5, se não me falha a memória, todos os dois conseguiram multiplicar. Só que o outro não conseguiu desenvolver. Ele gritou e disse: arranca o talento desse servo inútil, está no texto, e dê para aquele que tem mais, e lança esse peão no largo de fogo, enxofre aonde haverá choro e ranger de dente. Quando eu li esse texto, eu falei assim: que é isso? Estamos brincando com as coisas que Deus nos emprestou. E ele disse: era melhor ter dado para os banqueiros, porque de repente eles faziam. Achamos que quando chegamos já está bom. Está bom nada, meu irmão. Enquanto o olho não colar, enquanto não der o último suspiro, a gente tem que ralar para tirar as almas da mão do capeta, porque o céu não é só nosso. O céu é para muita gente. O céu é para muita gente. O inferno vai estar esperando todos aqueles que estão economizando os talentos que lhe foi dado. É a palavra de Deus. Eu sei que tiro glória, eu sei que isso faz a gente ser impactado, mas uma palavra que não me confronta, não me muda, não me transforma, não muda a minha personalidade, não muda a minha direção. Porque eu preciso entender que o caminho é estreito. A gente canta o hino da harpa: se o caminho é estreito, a porta também. Tudo está feito, não demora, vem. É estreito o negócio. A gente vê aqui que Paulo, ele começa a mostrar para os irmãos que o negócio é estreito, é complicado. O verso 15 diz: dissemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, irmão, imagine se Deus fizesse assim: Senhor, a trombeta tocou, eu vou primeiro. Deus: não, primeiro é os mortos.
os mortos vão receber primeiro um corpo glorificado, depois vocês. Que isso, mas o morto já foi há muito tempo, Eles foram esquecidos da história. Mas no livro de Malaquias 3, 16, 18 diz que no céu há um memorial. E nesse memorial as obras estão escritas lá. Estão escritas todo o trabalho que alguém faz. Vivemos num tempo de uma geração que busca reconhecimento pelo que faz. E quando buscamos reconhecimento pelo que fazemos, não estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo para o nosso próprio bel prazer. E este que faz as coisas para o seu próprio bel prazer não chegarão lá no céu de glória. Jesus começa a instruir Paulo, para Paulo orientar a igreja de Tessalônica. E ele diz a seguinte coisa. Ele diz acerca daqueles que morreram e iriam ressuscitar primeiro. Imagine, irmãos, na hora do sepultamento, todo mundo cantando glória, e vai o cortejo, glória, aleluia. A trombeta toca e alguém grita: o morto sumiu do caixão. Daqui a pouco outro grita: ué, o filho dele de 5 anos estava segurando o caixão, sumiu também. Imagine alguém dirigindo na estrada, vem uma carreta do outro lado e tu está chamando na buzina, pá, e a carreta está vindo para o teu lado e tu olha: cadê o motorista? Já foi. Nos Estados Unidos já colocaram uma ordem que não pode ficar 2 crentes, tem que ficar um piloto e um copiloto, um crente e o outro não crente, um luz e uma outra treva, porque eles sabem que a trombeta vai tocar. Nós também sabemos, mas não acreditamos. Como, pastor? Pela vida que levamos, não demonstramos nenhum temor. O que era a palavra temor? Não é ter medo, é ter respeito. Perdemos o respeito por Deus. Me pergunte como. Pode ser melhor, me pergunte como. Quando a gente canta e prega e chama Deus de você. Eu vim para pregar, irmão. Deus não é você, Ele é Senhor. A gente tira o chapéu para o juiz. Senhor Excelentíssimo, estamos aqui, ô meu reverendo. Mas para Deus, você, eu quero amar você. Que é isso, irmão? Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele não é qualquer um. Lavemos as nossas bocas para poder falar dele. Oh, Minduri Calabassuri. Há uma graça de Deus aqui, porque o arrebatamento pode ser hoje, pode ser agora. E como é que nós estamos para poder encontrar com o noivo? Quando falamos o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A palavra alarido quer dizer gritaria ou barulho de vozes. Imagine um exército de anjos vindo. Tem gente que fala assim: ah, esse som é muito barulho, não sei para que esse grito fica dando glória no meu ouvido. O céu não é para tu não. Eu estava em casa, eu falei: Senhor, se vai ter barulho de gritaria, porque alarido é gritaria, o barulho,
Como é que os surdos vão ouvir? Deus falou comigo. Rapaz, que pergunta louca, né? Deus falou comigo. A minha voz, porque eu criei todo homem perfeito. Então, quando ouvir o grito do alarido, a gritaria, o surdo, a membrana timpânica dele vai abrir, meu irmão, e ele vai ouvir, oh Deus dos céus, o chamando pelo teu nome. Esse barulho não vai ser todo mundo que vai ouvir, somente aqueles que renunciaram às coisas do mundo, esses irão ouvir. Esses que não aceitam adultério, esses que não aceitam divórcio, esses que não aceitam a prostituição. Paulo, quando escreve a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus, de Deus, de Deus. É a vontade dele, a vontade dele, a vontade dele é que padecemos pelo teu nome, para podermos estar com ele. Precisamos entender que de veste suja não iremos entrar lá. Quando lemos Eclesiastes capítulo 8, diz que em todo o tempo seja alva a tuas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Apocalipse capítulo 22, verso 14 diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pela cidade pelas portas. Verso 15: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Quem é os idólatras? É aquele, viu um cantor famoso, deixa eu tirar, sai passando por cima de todo mundo. Aqueles que são idólatras, anjo, porque anjos são os nossos conservos. Hoje, quando nós falamos que Jesus está na casa, o povo fica assim. Mas quando falamos que o anjo está passando, meu irmão, é tamanco voando, é banco sendo quebrado. Só que anjo não merece adoração. Os anjos não merecem adoração, porque eles são adoradores também. Eles são nossos conservos. Eles são servos dos servos, nós somos servos, e eles foram criados para nos servir. Então o anjo não aceita adoração. Comece a adorar a Deus, comece a glorificar a Deus, comece a prestar reverência para o Deus dos céus, porque é o Deus que virá como alarido, trazendo gritos e barulho dos altos céus. E isto é preciso que nós ficamos focado nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as que são da terra elas perecem, mas as coisas do céu são coisas eternas. Eu vim pregar de eternidade e não de terra. Terra é passageiro, ministério pastoral é passageiro, ministério de louvor é passageiro, ministério de pregação é passageiro, mas o céu é o lugar daqueles que irão viver a eternidade, a eternidade. Oh glória! Paulo começa a citar dentro do texto a segunda coisa, a voz de arcanjo. A voz de arcanjo, ela vem trazendo uma autoridade divina. Algumas culturas judaicas dizem que a voz do arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, esse guerreiro conhecido como guardião de Israel. Percebemos que no dia que a trombeta tocar, somente os que tiverem lavado no sangue do Cordeiro as suas vestes
Quando falamos de veste, falamos de honra, caráter. Tem que estar limpo, ficha limpa, andar de cabeça erguida. Tem gente hoje que tem que andar escondido, tem que cortar rua, porque não consegue. Antigamente o crente, pastores, obreiros conseguia comprar com a palavra. Hoje, quando vamos comprar, tu é da onde? Sou da igreja. Aí, tu é um daqueles. Estão nos comparando. Existem pessoas de Deus ainda na terra, mas por causa de uma turma de gente que não tem compromisso com o céu, a igreja tem padecido. Às vezes vamos pregar Jesus, às vezes eles tacam a porta na nossa cara, porque não há pessoas que têm um comprometimento. Existe uma juventude que se volta para Deus, mas existe uma outra juventude que olha para o garotinho e fala: um Leonardo DiCaprio. Jesus fala: eu tenho coisa melhor para tu. Não, eu quero o que tu quer. Só que ele vai se tornar o Rocky Balboa, Stallone Cobra. Tem muita gente passando à frente e não estão esperando o altar. Precisamos entender, irmãos. Por isso que eu sempre digo, aonde eu estou com a minha esposa. Eu sempre digo para ela, ela disse: hoje eu não vou. Eu falei: então liga para cancelar. Ela: você está doido? Eu falei assim: é. Falei: eu e tu e eu. Não te largo, a gente casou para andar junto, como é que tu vai ficar separado de mim? Não, tem que estar diante dos meus olhos, te olhando, ó. Irmão. Tem gente que não gosta de andar com esposa, não. Mas eu amo andar com a minha esposa, com a minha filha, é a minha família. Porque na hora das guerras, quem está comigo é elas. Tem gente desprezando família, tem gente abrindo mão de família, desobedecendo pai e mãe. O céu não é para você. O céu não é para você. O céu é para quem é obediente, porque a voz do arcanjo, a voz de autoridade virá quando a trombeta tocar no céu. A terceira coisa, trombeta de Deus, significa convocação, alerta divina, juízo, a volta de Jesus Cristo. Esta trombeta de Deus. E os anjos, quando falamos dos anjos, o anjo Gabriel prega a Maria, que o Salvador, ela ia gerar o Salvador. Quando ela está gerando o Salvador, ela vai para Belém. E quando ela vai para Belém, automaticamente, ela chega em Belém. E chega na hora, no capítulo 2 de Lucas, ela automaticamente, quando ela está para ganhar o bebê numa manjedoura, o anjo aparece, um anjo anunciando e os outros cantando, avisando a quem? Os pastores que estavam no campo e dizendo: olha, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. E esse anjo faz com que os pastores chegassem lá. Esses anjos também, o anjo do Senhor, quando Jesus ressuscita, a mulher vai lá no sepulcro, o anjo está lá e o anjo diz: mulher, a quem procura entre os mortos aquele que já está vivo? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já ressuscitou. O anjo também, em Apocalipse, anuncia também o juízo de Deus. E eu encerro aqui dizendo, no livro de Apocalipse, diz que no capítulo 6, diz que João, ele está começando a ver muitos irmãos de roupas brancas, e eles gritam aleluia, o Salvador, o Cristo. E o ancião diz a João: João, quem são estes? João
ancião diz: tu sabes. Comanda calabachuri. E o ancião diz para João: João, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que não aceitaram a marca da besta, aqueles que foram salvos pela morte. São esses, João. Porque até depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai trabalhar na terra. Deus enviará as duas testemunhas, escolherá entre o seu povo 144 mil para poder pregar a palavra. Até o último instante, Ele vai querer salvar a humanidade. Ele vai querer salvar a obra-prima que fora criada pelas suas mãos. Então entenda que este mesmo Senhor, Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós juntamente com eles seremos arrebatados e encontraremos Ele nos ares. Oh, aleluia! Que é isso, pastor? Eu vou voar sem ter asa? Vou. Mas como eu vou fazer isso? Eu não sei. O meu corpo não vai ser essa carcaça preta, magra, ruim, pecadora. Não! Vai ser um corpo glorificado, um corpo que tem a capacidade de atravessar a parede, como o mestre chegou no meio dos discípulos, quando Tomé dizia: que conversa fiada, ele ressuscitou nada, ele atravessa a parede e diz: Pai seja convosco, eu estou aqui. Tomé olha e fala: que é isso? Sou eu, Tomé, olha aqui, ó, o furo nas minhas mãos. Pode tocar. Em tudo Jesus estava ensinando. Assim como Ele tem o corpo glorificado, nós também receberemos o corpo glorificado. E somente receberá aqueles que forem fiéis até a morte, para receber a coroa da vida. Que nesta noite nós possamos estar preparados para este grande acontecimento. Seu pai não vai poder te salvar, sua mãe não vai poder te salvar. Essas conversinhas no telefone que tu tem vai te prender aqui embaixo. Esses videozinhos que te anima durante a madrugada vai te arrebentar no dia do arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não entendemos o porquê do esfriamento dentro da igreja. A culpa não é dos pastores e nem de liderança, são de pessoas que não têm compromisso com a oração, com o jejum. A nossa geração já acorda com um estômago guloso, já: mamãe, cadê o pão com queijo e presunto? Desesperado, vem para um congresso desse aqui, de repente alguns nem jejuaram. Por isso que some o batismo com o Espírito Santo, some as línguas estranhas, porque não queremos pagar preço. Evangelho não é modismo, não é modinha, é coisa para crente que se prepara para encontrar com o mestre. Pastor, não chama esse negão mais não. Eu glorifico a Deus, mas naquele grande dia Jesus vai dizer para mim: negão, valeu a pena, você foi fiel. Nós precisamos entender que há lugares que iremos uma vez só, mas a mensagem vai ficar guardada no coração, e que nós possamos ser consolados uns aos outros com esta palavra, porque Ele virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos cantar, vai valer a pena? Vamos? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Não fique com raiva de mim não,
porque eu não falo aquilo que quero. Eu não era nem para estar aqui, irmãos. Eu já era para ter morrido, porque eu era mais ruim do que o Satanás. Mas Jesus teve misericórdia de mim. E por isso eu estou aqui, para ministrar a palavra, porque pode ser a minha última. Mas o Cristo ressurreto está aqui. Então não fuja das mensagens que Deus te der. Não troque a palavra. Vá do jeito que Deus te leva. Pastor, eu vou apanhar. Eu já apanhei muito, irmão. Já apanhei muito. Diziam para mim, menino, você está muito acelerado. Eu falei, estou tão acelerado que a capetada está caindo tudo. Eu tenho que ir para cima. O diabo amassou a minha vida, agora é minha vez, meu irmão. É minha vez de ir para cima, então é tempo de ir para cima. É tempo dessa geração que aguarda o arrebatamento. Entenda, eu não posso ir para o céu sozinho. Eu tenho que levar 1.000, 10.000 comigo. Sabe por quê? Porque existe o hino da harpa que diz: posso ter as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas eu haveria ao Senhor apresentar? Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, você já está velhinho na igreja e não ganhou nenhuma alma, hein? Vamos acordar para a vida. Vamos lá? Compreendo Deus caminho e te darei a minha canção. Doce palavras te darei, me sustenta em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto do teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito. A visão da tua face é tudo, 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 tudo. Vai valer a pena, vai valer a pena. Cante! Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu compreendo teus caminhos e te darei a minha canção. Doces palavras eu te darei, te darei, te darei, te darei, te darei. E tu me sustenta, Deus, com minha dor. Isso me leva mais perto de ti, meu Pai, mais perto do teu caminho. E ao redor de cada esquina, em cima, eu não procuro por coroa. Cante! Vocês estão muito fracos, gente, canta com mais força. É pra Jesus. Não estamos no Maracanã, não. Estamos na casa de Deus. E te direi
vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia haverá de chegar, onde eu e você nos encontraremos naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz, todos afinados para Ele. Oh, sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus, valeu, oh, valeu a pena chorar, valeu a pena padecer, valeu a pena na perseguição, porque nesta noite está descendo o céu. Valeu a pena sofrer, valeu a pena pra descer. A trombeta vai tocar para você e o céu espera. Você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Oh, valeu. Senhor. Valeu. Quando o grande dia chegar, eu sei. Quando o grande dia chega, quando o grande dia chegar, o departamento de jovem cantará e adorará e exaltará, e a trombeta vai tocar, o teu nome vai chamar, no céu tu vai chegar pra Ele encontrar a grande ceia, está nos esperar, Cristo nos espera, vivemos em tempo de guerra, não vamos desistir, porque o céu já está logo ali. Quem acredita que o céu é logo ali, levanta a mão e glorifique a Deus, porque Jesus já está aqui. Eu gostaria de saber se há alguém no nosso meio que não é evangélico. O mais precioso do culto é a alma no altar. Eu gostaria de saber que há alguém que não é evangélico. Faz assim com a sua mão. Alguém que não voltou para Jesus ainda, está tirando umas férias. Eu não digo que está desviado, porque desviado está Satanás, não vai voltar mais. Você que está tirando umas férias, e Deus está lhe chamando. Há algum jovem, há algum senhor, alguma senhora, algum adolescente, alguma criança que queira entregar a sua vida para Jesus. O arrebatamento acontecerá, aonde todo o mundo saberá que Cristo veio buscar a sua igreja. Se não há ninguém, que Cristo Jesus vos dê uma outra oportunidade. Que Deus em Cristo vos abençoe.